Impossíveis no ar! Ai, que bonito! Você achou? Tô Alô, tão alô? desafinada Eu me nesses sinto começando um programa no acessíveis. rádio. Estamos no ar. Agora. Acessíveis no ar. Didi e Marimun. Tá boa, amiga. Eu tô, e tu? Tô meio desafinada, né? Nesse ar de São Paulo aí. Não tá. Não tá existe ar pra facilitando. gente no Ainda bem que a Brasil. gente tem bastante água na nossa caneca, porque hoje vamos falar muito com uma pessoa maravilhosa, dona de uma voz que traz muita alegria. Ela é a alegria em pessoa, gente. Ela é atriz, comediante, dubladora, apresentadora. Já muitas teve banda coisas. de rap, amiga. Já trabalhou em agência de publicidade. Já foi recepcionista de academia. Gente! Seu passado te condena. Mia Tcharam! Bem-vinda, sua linda! Vocês são maravilhosos. Fez Tô boa muito viagem, saudade, querida. Muito, eu queria estar ruiva igual vocês. Ah, pode entrar na terceira parte da nossa É a laranja. paleta. Nossa, a Dani tá tão linda de Nossa, ruiva. tá Ela Ariel, né? Aliás, Dani Calabresa pode vir Tá também. viu? demorando. ela hein, vai vir, vai amiga? mostrar esse cabelo pessoalmente. A gente vai ligar Olha pra ela no só. final aqui, ela vai vir. Você ia vai ficar vir. bem também, acho que de ruiva. Você Será? já teve outros cabelos Já foi? ou você sempre foi natural? Esse cabelo é Cara, natural, né? É Assim, um brilho, assim, natural do divino. Matheus, meu cabeleireiro. Beijo, Matheus, seu lindo. Ele que fez muito bem, mas não tem uma carinha de natural? Super, Bom. eu acreditaria que Ah, foi não, o sol gente, que trouxe agora, luz cabelos para você. branco já. Mas eu já curti bastante esse cabelo. Minha mãe tinha um salão, gente, um cabeleireiro. Mentira. Ai, jura? Só que o que acontece? Ela não deixava não. eu fazer nada. Porque eu tinha 14 anos, minha mãe não queria. Bom, fui fazer intercâmbio. Tá certo, né, na verdade. Antes de eu aprender a falar inglês, eu já tinha pintado o cabelo de umas 7 cores. Aproveitou pra Peraí, fazer então tudo que você não teve, podia. tipo, roxo, azul, rosa? Não, eu era bem mais conservadora. Eu ia pro loira, aí eu pintei o mais assim, doidão que eu pintei foi borgonha. Que era tipo, Ai, que sabe, tava um vermelho. Sim, meio vinho. Exatamente. se usava meio muito. brilhante, meio uma cor. E também quase usei um Ariel. preto azul, assim. Que Esse ninguém pra nunca sair é um mais inferno. tira. Não saía. E aí, amiga, você não Inferno. sabe, eu fui tentada aí. Eu falei assim: quer saber? Vou passar um bleach, vou dar uma descolorida. Sozinha em casa. Quebra aqui. Pior ideia, Aí não eu façam isso, fiquei crianças. com 8 cores de cabelo, porque onde é preto mesmo nunca mais sai. Não. E aí, onde era a raiz, que tinha crescido já uns 4 dedos, ele foi pintando assim, degradê. Uma coisa horrorosa. Quem nunca nunca façam teve isso. um E foi drama tipo um gato capilar, não é malhado. mesmo? Exato, gente, eu fiquei horrorosa. Assim. Mas isso, jovem. Ai, até você é horrorosa, sabe? acho dificílimo, É. Mia, com esse sorriso, esse olhinho Pouco assim, ó. provável. Tá sempre parecendo Rastaman, Vibration. Cara, eu tenho uma super cara de chapada, né? Mas eu acho fofo, sabia? Você já passou uns muito. perrengues disso, da galera falar? Porque eu lembro quando ele tem na MTV, gente, tinha muita Ah. luz no estúdio e eu ficava um pouco assim, né? E aí eu lembro Né, que… E eu também tenho uma energia mais… como eu posso dizer? Lesada, sem parecer pejorativo. Tranquila, tranquilona, uma voz Tranquila, com tranquilona. esse sorrisão, vocês Eu parecem dois confundo, mangás. Eu confundo todo mundo É, o com olhinho todo assim, mundo. né? É uma coisa horrorosa. Mas a minha diretora chegou a falar: você pode, por favor, não fumar maconha Eu não antes de vir acredito. trabalhar? Eu falei: não, mas amiga, eu não tenho. Deixa eu explicar. Não é o caso. É a alegria, gente. É. Não, e eu já tô numa onda tão boa, vocês são tão legais, assim, é tão bom dividir, assim, essa coisa de energia boa. Ai, que delícia. E aí vai muito de encontro com essa coisa da alegria, porque… Ai, é super desafiador dublar, não é nada fácil, é muito meticuloso. Às vezes você faz uma frase cortada em 5 partes, assim. Sim, a gente dublou também. Vocês dublaram? É. Eu também. fui a Vanellope von Schweetz na Ai, Disney. Total, já vi! Já Que vi, é. fiquei assim na voz, quem até procurar o crédito e ver quem era. É Vi ela. total. Bem fofinha, inclusive cantei. Nossa, muito Ah, mas é difícil. legal, Cantei não é? também, foi muito Maravilhoso. difícil, Qual cara. você dublou? Eu ainda não estreou, chama Joey Vale Vazio. É um Ai, que infanto legal. juvenil aqui da Otto Filmes de Porto Alegre, brasileiro, produção brasileira mesmo. Vamos estrear provavelmente Vamos no início do prestigiar ano que vem. todos. Prestigiem, gente. Prestigiem E cinema é um brasileiro. trabalho, assim, mano, é tipo todo o meu amor e máximo respeito a todos os dubladores, porque é um também. trampo, assim, é muito difícil, é muito meticuloso. Tem um trabalho de fonética muito específico, a Nossa, atuação muito. que tem que ser feita de um jeito diferente do que é a atuação num cinema, Uhum. TV, teatro. E eles se preparam, assim, durante uma vida inteira. E aí, de repente, a gente que é convidado, né? Star Super. Talent, tem que se virar ali nos 30. Não, E e deve dá o até dar nosso raiva melhor, pra né? eles, né? Eu acho que deve ser um negócio É, meio… Mas, existe enfim, é o que bastante acontece. hate. Foi um dos trabalhos que eu mais tenho orgulho de falar que eu fiz, sabe? Vamos contextualizar, só pra Vamos, quem ainda não vamos. sabe? Bom,
Divertidamente 1 e 2 tem a personagem principal, que é essa alegria maravilhosa dublada por Mia Mello. No Na dois. continuação, Sou eu. na continuação, você também chegou a ansiedade pra tomar né? Atrapalhar um pouco Dá o rolê. uma bagunçada no coreto, que é com a Tata Werneck, que eu não consigo Maravilhosa. imaginar nenhuma outra pessoa pra dublar uma ansiedade, senão a Tata Werneck, que fala numa velocidade muito maior que o pensamento de raciocínio de qualquer… É, Parece que ela tá narrando o exatamente. jogo de Não, futebol. o casting todo é muito maravilhoso. O Léo Jaime fazendo raiva, Raiva, pra mim perfeito. é perfeito. A Acho que ele Dani se parece. Nojinho. Não, é muito bom, cara. É, a muito bom. Dani de Nojinho Todo também. mundo é muito bem ali. incrível. Os novos personagens, as dublagens ficaram muito legais. Mas, então, voltando à parte que é difícil, tarará, mas foi muito fácil essa questão. Porque eu emprestei a voz, a minha voz, o meu jeito, sabe? De falar rápido, falar meio rindo. Pra personagem. Então tem, óbvio, essa dificuldade de você fazer uma coisa diferente, que é muito meticulosa. E imagina, é Pixar, é uma… Nada pode sair sem ser perfeito, né? Isso é muito doido, né? Sendo que o perfeito não existe. Enfim, muito Você doido. tinha 2 diretores de dublagem? Não, um que é o Rodrigo Andreato. Ah, que é o mesmo ele é perfeito! Ele é o ai, o Não. Kito, gente, da Sakura Card Captor, pelo amor de Deus. Eu te amo, Rodrigo, Exato, para todo ele, sempre. ele dubla vários animes. E ele é excelente Ah, como eu não diretor. conheço Assim, ele. eu Ele é só fiz um bom trabalho graças Vamos a ele. falar junto, Rodrigo, um beijo, a Um gente te beijo, ama. a gente Peraí, te não, ama. mas vamos Ah, junto, tá, em vai. coletivo, Que eu vi vai. vocês fazendo coisa, fiquei tão fofo. Tô meio carente das minhas amigas, essa é a verdade, vai. Rodrigo, um beijo, a gente te ama! A gente não conseguiu. Amiga, é um beijo primeiro, né? 2, Vai, 3 e… já. Rodrigo, um beijo! a gente te ama! Ai, ele é tudo! Muito. Mas Aliás, você- o que é importante um diretor bom, né? Liderando um trabalho Não, de assim, dublagem. é muito fácil, porque você se sente muito… Eu fiquei o tempo inteiro com uma segurança tão grande, que atuando você não fica tão seguro, assim. Porque não tem uma pessoa ali que te carrega no colo. E o Rodrigo literalmente me carregou no colo. Ele vem junto, ele sabe o que precisa ser feito e como. Eu lembro que ele fazia às vezes ele fazia assim, vai. E é muito doido, porque fica o original aparecendo, né, na tela. É uma coisa de outro mundo. Você fica vendo ou escutando o original, você tem que falar minimamente que sync naquela boquinha, com uma emoção. Eu lembro que ele falava às vezes assim, tudo isso igual, mas mais emoção. Aí você fazia com mais emoção, ele… Perfeito, agora só um pouco mais rápido. Daí você fazia ele, e cadê a emoção? Ai, gente! Nossa, Fazer repete 1 milhão de vezes. Eu falei pra ele, olha, eu vou repetir quantas vezes forem necessário pra Ah, eu ficar fui bom. feliz, Até porque, assim, é o trabalho da minha vida. Isso aqui é muito importante pra mim. Eu Era um respeito sonho, né, o trabalho, Mari? era um sonho da minha vida. Nossa, e eu, no essa final, personagem é muito eu legal. só descobri que ela era uma princesa depois que o filme acaba. Ah, porque você não ele vê não antes. revela a história. A gente não vê nada. É uma loucura. Você vai gravar o negócio, é pecinha por Bom que você pecinha. tá aqui, porque eu sempre falo isso, fica todo mundo com uma cara meio… Como assim você não recebe um roteiro? Nada, Não, nada. Não pode ter Vai spoilers. descobrindo na hora o que acontece. Porque nada sai do estúdio, porque é uma coisa muito secreta. Não pode vazar. Então não Eu pode vazar sei, nada. O gente. texto, Mesmo a imagem, qualquer não nada. podem informação. chegar. Até a coisa de e-mail não pode ser direto pra produtora. E o Tá estúdio, muito- às vezes, eles não Gente. colocam o nome do filme que tá sendo gravado. Eles colocam Star Talent. Mas isso é porque é Bananas. Pixar, que é uma multinacional acho que zona, tem um ali estúdio uma gigantesco questão de Disney. segurança bem forte ali, né? Não, eu não tive que seguir a linha de nenhum outro dublador, porque foi a Ah, dublagem você fez, original. Então, na verdade, voz Então, original. E é interessante Voz original. voz original. Ah, é verdade, eu hein? não dublei, eu fiz a voz original da Joe. E o seu foi aquele esquema, porque me contaram que é assim que eles dublam originalmente. Eles têm ali todo o desenho, mas menos a boca. Exato. E o diretor fica com você meio que fazendo e depois eles fazem Fazem a boca. baseado na sua boca. É muito Então comum eles acaba sendo bem filmarem. mais fácil, né? É, Sem você falar não que eu não precisa- fiz uma voz da Joe também, eu emprestei a minha… Isso é Eu muito só legal. fiz uma voz um pouco É, eu mais também. de adolescente, porque a Joe tem 16 anos e ela é muito Ai, que animada. Então… amor, amei! Ai, gente. Não, e eu sempre falo assim, quando é da alegria. Porque assim, eu sou muito ruim de memória, assim. Minha cabeça, não sei se a de vocês faz isso. Eu memorizo bem rápido as coisas, tal. Só que assim, a partir do momento que minha cabeça entende que eu já utilizei aquilo, ela faz Deleta. assim. Deleta, mas num É, o nível. story 24 horas Mas num depois. nível hardcore, assim, de eu falar… Já falei isso, assim, nesse nível. Eu tava lá. É muito surreal as coisas que acontecem na minha cabeça. Mas que eu acho bom até. Ela dá uma sensação de uma limpeza e tal. Eu acho interessante. Mas o que eu acho bizarro é que, eventualmente, você precisa emprestar essas ferramentas que a gente tem para um personagem quando você tá atuando. Ou, por exemplo, quando você tá dublando, é a voz. É só a voz que você faz, né? Não tem como você imprimir ou criar um bordão e tal. Dito tudo isso,
as crianças pedem muito que eu mande áudio, Sim, que eu fale. É sim. muito legal. Nossa, eu tenho É um que fazer muita reconhecimento. Vanellope Gosta também. mesmo. Amo. Se fosse talvez todo dia, o tempo inteiro, eu ia ficar… "Ai, Mas você deixa eu-" lembra como Nossa. faz a voz? Então, Porque é esse é o tudo, eu problema. contei tudo isso pra falar que eu inventei um negócio que não existe da alegria. Que é tipo assim, ela até Ela fala uma faz, vez ou ela outra, mas faz. é pouco. Só que assim, eu queria como se ela só conversasse assim. Aí eu mando, estou muito Baleiês. feliz. É tipo, meio criei, porque eu não tenho a voz, o bordão, o… Não dá, né? É uma coisa que já tá pronta. Eu não tem decorei como um ser. texto que é Ah, tipo… qual? Ei, Ralph, seu miolo mole! E aí é isso, aí as crianças ficam… Nossa, e tu Ai, faz, eu faz uma voz super amo. difícil, né, É, amiga, Mari? minha voz não era boa. Não, tanto que eu fiquei com bolha na boca na época, porque a gente fazia Não. o Acesso MTV, eu ia pra lá e eu ficava o dia inteiro, até de noite, gravando. Eu nunca E a vi minha boca ficou… bolha na boca. Bolha na boca. Uhum. Eu acho que isso é desculpinha pra outra coisa que a Mari andava fazendo. Verdade, tá? Não é verdade. Deixa eu me defender aqui. Mas sabe que eu não é pedi verdade. pro Porchat mandar um áudio, porque ele é o Olaf, né? O Olaf também é genial. Benjamin, tem É. que comer a cenoura do prato. E mas ele Cara, eu não sei se é você porque… mandou bem, você pediu com uma coisa que você queria claro. que ele… Não, Nossa, às vezes, gênia. às vezes Nunca fiz esse, assim. ele não tá mais tanto no Olaf, mas Ah. o Homem-Aranha liga lá em casa. Ah, oi? Homem-Aranha? Não, Benjamin ainda não tomou banho, não. Ah, tá bom, não, eu vou falar pra ele. Homem-Aranha pediu pra você entrar. Não Ah, não, acredito. pode E pode ele deixar vai- Homem-Aranha. Homem-Aranha. Genial, amiga, você é tão inteligente. Nossa, eu nunca dei nenhum desses áudios todos que eu gravei e tal. Foi nesse… Nossa, muito inteligente. A rainha arrasou. Vou fazer igual. Ai, deu beijo, Porchat. Aliás, eu escutei uma história do Porchat Qual? com você. Qual? Não No quero falar história… Eu nem quero falar, porque se for spoiler, eu vou falar de uma coisa horrorosa que eu fiz. Gente, essa! Eu tenho ódio dele. Podemos falar Podemos, dessa? óbvio, eu vou falar que eu vou matar ele, porque ele jurou que ele nunca ia contar isso na vida. E Ai, ele agora eu vou- contou pro mundo inteiro. Só E tá isso. aqui no meu ouvido, então É. tá coçando Vai, minha língua pra vai, falar. vai, Gente, vai. bom, teve o Meu Passado Me Condena, que foi um dos maiores sucessos de bilheteria da época, Sim. né? E muitas cenas de bastidores, e uma delas, como é que foi que você… Não, você não sabe, é mais grave. Não é, É. bastidores, não. Ah, foi durante durante Conta, a ação. minha, Vou contar tudo. conta, Seguinte, minha. foi realmente um grande sucesso, tão grande que a gente fez série, depois fez filme e depois fez teatro. Nessa ordem doida, que eu acho maravilhosa Sim. também. Normalmente, né, sei lá, você cria do teatro e vai pra tudo isso. O teatro foi a última coisa que a gente fez. Ficou 4 anos em cartaz. E aí, a gente, enfim, ficava o dia inteiro, fazia peça. Não sei o quê. Bom, tínhamos uma intimidade absurda, tudo. Aí, um dado momento, eu começo a peça e já ia pro colo dele. A gente tava chegando da noite núpcias no apartamento. Foi no E aí, espetáculo. um espetáculo. Achei que tivesse sido num set. Não, é que é Putz, pior, que porque não é nem que você pariu. pedir pra É, parar, ter ataque de peça, riso. né? Aqui, ó. Aí, quando eu sentei no colo dele, rolou aquele… Trau! E aí, não tinha como a gente disfarçar. Ou eu falar que não foi eu, sabe? A minha vontade era negar, mas só tinha Ai, que eu no colo horror! dele. Não, era improviso em cima. Aí, não, Você não. fez. Aí ele falou, não. Ninguém, a gente ficou muito mal. E com toda essa intimidade que a gente tinha, ainda assim a gente ficou péssimo. Ai, porque que ficou uma coisa horror! tão constrangedora. Ficou um olhar meu de súplica, de não falar nada. E ele ficou. E olha, ele nunca deixou passar nada, ele é um monstro comigo, ele só me zoa. Ele não falou. E aí eu falei no final. E ele fala maravilhoso, ele fala assim: eu só ficava pensando, teve o barulho, já vai subir o cheiro. Mas eu juro que o cheiro não subiu. Eu falo, você não me desminta, que eu vou lá tá casa te pegar. E olha, foi constrangedor. E aí ele fez esse favor de depois, milênios depois, contar essa história no programa dele. gente. Ressuscitou. Com o Juan Paiva no programa, sabe? O cara chique, educado, que eu tava lançando outro filme com ele, que eu nunca soltei nem perto de um pum perto desse cara. Ah, não, Gente, eu fiquei Porchat. revoltada. Tem que soltar um podre do Porchat É, agora. pior que É já isso que eu ia falar. Boa, vamos revidar. Aquele é gay, todo mundo sabe, que mais? Vocês ficaram 4 anos em cartaz. Quanto tempo faz que o Mãe Fora da Caixa tá em cartaz? 5 anos, mas tivemos ali uma pandemia, No meio do né? caminho, Mas sim, com 5 criança. anos em cartaz uma Gente, peça no um Brasil. Tá de parabéns. sucesso. Sabe que é lotando, abrindo sessão esse. Eu tô muito Não, é muito orgulhosa, incrível, cara. gente. Ó, a minha dica acessível de hoje é assistir Mãe Fora da Caixa. Sim, independentemente se você for mãe, pai, tiver amiga que é mãe. Todo mundo tem alguma amiga que é mãe, né? Se você for filho, é uma peça, Você é espetáculo pra filho, todo todo Mas mundo. então, mas por isso que eu acho que é uma É, peça… mas E é ela isso tão mesmo. legal, eu acho que é uma peça tão engraçada. Aí tão… conta um pouco, porque eu não Você assisti. consegue, então, é Faz assim, um resumão, assim, vou te sem dar falar. muito spoiler. A peça em si é basicamente sobre o puerpério. Que Puerpério, são os é isso. primeiros anos de uma criança. E as pessoas falam 40 dias, eu fico tão chocada. Quem? Falo, 40 dias, quem é que falou? Aí eu falo, um médico homem que falou, né?
40 dias Que é pra do quem? resguardo, que em teoria, Gente, né? você pode voltar a transar depois desses 40 dias. 40 dias eu tô… Quem Então, quer transar com 40 Nem dias? sei que transe, que não… Mas assim, não é possível que alguém bate um martelo ali, estaca ali no número 40 dias, gente. Já tá preocupado com o que você ia falar. É muito chocado, Gente, sabe? ali com 40 dias. Não, mas entendeu? Macaco a gente só pode sofrer. Ó, 40 dias a gente vai te dar, E hein? depois já pode trabalhar, Aqui, ó, entendeu? transar, já pode ir. ser gostosa de Não novo, dá. demorou. Recupera o corpo, É. recupera toda a libido, Bom, mas recupera a vida voltando à social. peça. Focada nesses Puerpério, primeiros… Tem até vai um pouco mais pra frente, tá? Mas basicamente é essa mãe que se vê no banheiro com teste de gravidez na mão, com medo de estar grávida do segundo filho. Ou não, ela não sabe. Então toda a peça se passa nesses 3 minutos de um teste de gravidez. Primeiro, naquele momento antes de você fazer o teste, você fica ainda, sei lá, uns 2, 3 minutinhos olhando o teste, falando, fudeu, faço ou não faço? E mais um restinho de 3 minutos. A peça toda se passa nesse tempo de relógio. Mas na cabeça dela, ela vai revivendo e rememorando e ressentindo, literalmente, as dores de ser mãe. E quando eu falo que só dores, é porque é isso, a magnitude de você ser mãe, nem precisa falar, já é dito, inclusive pela literatura, pela como é vendida Essa é a aquela parte coisa. que se fala muito. É, tá tudo certo, é muito legal. É muitas coisas. Não dá nem pra definir como ler, muitas coisas. Agora, Então, o tu começo é uma porrada. É E power principalmente pra pad. mulher, não é nem só pra mulher. Né? Porque a família toda envolvida vive, quem vive mesmo, quem Sim. embarca. Deveria estar Deveria. envolvido. É bagunçado pra todo mundo. Mas a mulher, ela sente na pele, é hormonal. É físico, é social. Pensa, você tá… Quem amamenta, vai? Você fica ali dando basicamente todos os seus nutrientes pro bebê. É correr uma maratona por dia. E aí, no final, dá vontade de ter filho ou não? Então, olha que doido. Vou te contar uma coisa muito legal. Sem dar Nesses spoilers. 5 anos… Não é de spoiler. Nesses 5 anos fazendo a peça, o que eu senti é que ela só extrai o que já tá dentro de você, sabe? Exato. Já saiu gente de lá, com o olhinho assim, marejado, falando, eu quero ter outro. Aí eu pensei, no começo, falei, será que a pessoa não viu? Perdeu a fé, dormiu no meio. Entendeu? E aí eu comecei, e gente apavorada, falou, nossa, não tenho filho, vim aqui, é isso mesmo, não quero. Eu já entendi. Então. Não me parece que… Porque a maternidade mesmo, ela é muito doida, né? Ela é muito… Subjetiva de Ela muitas é formas. muito coletiva, ao mesmo tempo que ela é muito individual, né? Se eu for investigar a sua maternidade, ela vai ser totalmente diferente da minha, mas ao mesmo tempo é tudo igual, né? A gente se conecta e esbarra em lugares até que não são iguais os meus. É muito Sabe? doido. Porque tu falou um negócio, eu acho que é o oposto. Porque eu acho que a parte boa não tem como explicar o perrengue que é o teu corpo, a tua vida financeira, a tua vida social, a tua vida familiar, o teu casamento, o profissional, tudo. A gente tem como listar e pontuar o que acontece. Agora, a parte boa… se eu explicar pra Mari qual é a sensação que da não tem primeira vez que eu palavra, ouvi acho, né? o meu filho falando eu te amo, ela não vai entender, entendeu? Assim como, mesmo você sendo mãe, você não vai entender a brincadeira que eu fazia com ele, do gatinho Sei. faz, que é o barulhinho de gatinho que a gente fazia antes de dormir. Óbvio. É uma coisa muito subjetiva. Então, a lista de perrengue, ela é infinita. E a lista a lista do contra, a lista dos prós, que é esse amor absurdo. Ele é indizível, é muito não tem difícil como pôr em explicar. palavras. Não, é muito difícil de explicar mesmo. E na peça traduz isso muito bem, porque vendo o livro da Thaís Vilarim, que aliás foi também uma das primeiras leituras que eu tive durante a gestação, e ele é um livro que fala sobre a subjetividade do puerpério e você coloca ali na peça a objetividade mesmo, né, dos perrengues, e desde a tentativa de transar com o marido até, enfim, todas as situações que passam ali. Eu chorei, eu ri, eu saí de lá, assim, acabada, fui de novo. Fui 2 vezes assistir. Incrível. E que bom que Quando tá você me contou que lotando. foi 2 vezes, eu fiquei muito feliz, sabia? E as pessoas voltam a peça, que a pessoa depois quer voltar pra levar alguém, Aham. ou pra levar o marido, ou pra falar, cara, eu quero te mostrar essa peça, que é tão legal, assim. Eu fui com 2 amigas, eu fui com a Fabi e com a Gisele Thier. E Ah, aí, que legal! aham, a gente foi juntas, foi a primeira peça, o primeiro espetáculo que eu fui depois do Benjamin nascer, e foi muito marcante, assim, porque foi depois da pandemia, foi o primeiro lugar que eu estive em coletivo assistindo uma obra artística, sabe? Sei. E é um feito muito massa, vocês estarem tanto tempo em cartaz, Muito. esgotando e fazendo sessão extra, assim, ó, parabéns mesmo, falando de um assunto que é obrigada. tão importante, que é sobre
a sociedade inteira deveria, né, tomar, Muito. se E vai apropriar muitos desse assunto. homens, isso é muito legal. Toda vez no final eu falo, cara, é muito legal ver tantos homens aqui. Aí no começo eu até brinco, falei, deixa eu ver os homens aqui, que legal. Algum não veio, obrigado? Aí, tipo, ninguém levanta a mão, porque todo mundo deve estar lá provavelmente obrigado. Uns, sabe, salvo as exceções, você levanta, não, eu que trouxe minha mulher, eu trouxe minha amiga e tal. Mas a maioria vai meio assim, mas eles, durante a peça, eu fico olhando a carinha deles. Teve um que falou, não, mandei até aqui no grupo do Zap, vocês têm que ir, galera. Ah, mandou. bonitinho. Eu achei genial. Eu falei, eu acho que é super. É muito importante pra mulher ver tantos homens lá, né? Porque Sim. é uma peça que fala sobre mãe, sobre a mulher, sobre o amor. Então são temas muito importantes deles escutarem, assim. Sim, Ô, sobre minha- essa revolução que é. Fiquei pensando se você, ao longo desse tempo todo que você tá fazendo essa peça e sendo mãe, porque você continua sendo mãe, né? Digamos. Então, tem várias histórias novas que devem acontecer. Você adiciona coisas na peça? Não, a peça é a Não. mesma. É, assim, ela é tão. É muito doido, assim. Essa peça, ela é tão Redonda? redonda. E a sensação que eu tenho, sabe quando é uma coisa maior que você, assim? Eu não sinto que, assim, tipo, a peça aqui eu faço. Eu sinto que ela tem um tamanho, um lugar, assim, de uma prestação de serviço. Eu nunca fiz essa peça pensando assim, vou então prestar um serviço à sociedade. Nem um pouco. Eu queria fazer uma coisa que fizesse sentido pra mim, que eu pudesse, como atriz, fazer coisas legais e me sentir orgulhosa, sabe? Era esse lugar que eu queria. E de cá, é uma peça que as pessoas saem muito tocadas. Muito. Não é difícil você se programar pra fazer uma coisa assim tão interessante. Então eu nunca vi nem na pandemia que tinha coisa beça pra você trocar. Aliás, o da pandemia, chegou uma hora eu falei assim, não vou falar nada, eu não quero nunca mais ouvir falar da pandemia. Era a sensação que eu tinha, sabe? Eu falei, não vou adaptar esse texto de jeito nenhum, porque imagina pra mães, você que teve ainda. Eu ele na- tive. A doideira que não foi ficar preso em casa. E as pessoas assim, ai, que oportunidade, hein? Ficar com os meus filhos em casa o dia inteiro. Eu falo, oportunidade nenhuma. Pelo amor de Deus. Meu Deus, privilégio. É todo mundo poder sair de casa, fazer o que tá feito. Voltar e se encontrar em casa pra jantar. Isso é um privilégio. Isso aqui é uma loucura, é um inferno que eu tô vivendo. E era um inferno mesmo. Eu tava trabalhando, eu tava fazendo isso. Eu me vi trancada dentro de um apartamento. Que a gente tinha acabado de mudar pra São Paulo. E o nosso slogan familiar era... Vamos alugar uma coisa pequenininha. A gente nem para em casa. Ah, mal corta a sabiam pandemia. E aí a eles. gente alugou aqueles apartamentos que não era pequeno nem nada, mas de longe era grande, que embaixo tinha bosque, piscina, 3 torres, então tinha um monte de criança. Todo E- mundo em casa. Eu não podia entrar no elevador, a gente tinha que fazer as coisas de Sim, escada. escada. Não, Uma foram- loucura. Nossa, foi muito desafiador. Então, com tudo isso, eu falei, não vou mexer nessa peça jamais. E agora saquei que não tem por que mexer, ela é uma peça. E outra, pensa que doido, todo dia nascem, sei lá, milhões de bebês Uhum. e milhões de mães. Uhum. Pra pessoas E que vão milhões de estar pais. obcecadas com esse assunto também, Sim. interessadíssimas, porque a gente fica monotemática. Sim, por pelo menos 2 anos a gente Pelo só menos consegue 2 falar anos. isso. Que não mais. Porque toda vez que eu vou com alguma pessoa que é mãe, eu fico, ai, não, mas enfim. Não, Aí e fica. eu fiquei passada escutando teu calcinha larga E era que agora- pré-pandemia, né? ainda. pré-pandemia, foi gravado pré-pandemia, que tu ficou em cartaz com o Antônio com 2 meses. 2 Nossa, isso foi meses. Isso foi uma uma insanidade. loucura, insanidade. Foi uma coisa que eu não aguentei fazer e que eu fiz, sabia? Foi a única coisa que eu passei os limites do meu corpo, da minha cabeça. Tanto que no meio, assim, da temporada… Imagina, eu fiz 6 meses. Todos. E posso falar o agravante? Vou detalhar pra vocês. A gente não ia pra Salvador. A gente ia pra Salvador na sexta, Feira de Santana no sábado. E nananã no E a domingo. rotina do sono do bebê, Não, como gente, fica? aí, por exemplo, no avião ele até que ia bem, ele ia tranquilo. ele Dormindo, não, né? Não chorava muito no carro, ele odiava. Aí eu entrava em carro, porque todas as viagens chegando no lugar eram de carro, pra fazer esse bracinho E extra. tu aí. levava toda aquela parafernália Não, de aí carrinho. o carrinho, eles tinham que, o produtor local tinha que levar no carro dele. Toda vez era uma dor de estômago no avião, porque eu falava assim, vai ser carrinho tosco, ou o cara tem filho, ele vai ter um pouco de piedade, vai trazer uma coisa decente. Vai ser um carrinho tosco. Nossa, Carrinho minha- não, aquele… Ah, o bebê conforto. conforto. Não, e Porque não todas dava, as eu já outras viajava coisas. com tanta coisa. É assim, é o trocador, são as fraldas, Não, é era a uma bomba loucura. de extrair leite, tu tava amamentando Tudo. ainda. É... Tudo. Não, aí eu falei assim, a bola de pilates não vou levar. Tu quicou na bola Não, de pilates? Muito, só Ai, que meu assim, Deus, eu que achei inferno. que aquela criança ia ser viciada em bola de pilates, porque… O meu foi eu falei, até eu um ano e preciso 3 eu também. Aí meses. corta, eu no hotel falava, não vou levar bola de pilates, me recuso, porque dá pra você esvaziar e Aham. encher depois, né? Não vou levar, não vou. Aí corta eu, sentada na beiradinha da cama do hotel, que era mola. Tem, assim, ó. tem. de Gente, Deus, e, dorme, pelo amor de dorme, Deus, anotem dorme, essa dorme. dica. Não,
Mas Não. Parece droga. Vou confessar aqui pra você. Olha Você só. não achou que teu filho ia ficar viciado em bola de Ele pilates? ficou, eu O fiquei meu até também. 1 ano e 3 meses, ele tinha 14 quilos e eu com a coluna esfacelada, Gente, ficando ele eu na parei muito bola. antes, que eu fiquei tão noiada. Eu falei, cara, isso aí não, depois eu não vou conseguir tirar. Eu tirei muito rápido, assim. Eu queria, Tá. Era um sonho, você não tem noção. Você põe o bebê e o bebê ia Começa, dormir. assim, basicamente tu pega o neném. É uma prova do líder do Big Brother. Pega Pega um… inventaram uma máquina que faz isso automaticamente? Não, mas tem que ser no colo da mãe. Tem que ser no colo. E tem que ser no colo da mãe. Que é um balancinho, né? Tipo uma Tem. cadeira balancinho. Que Mas diz que é parece que tem É. brasa ali, porque eu colocava o meu filho… era- nunca coloquei. Tem Se uma enrolar um chiquérrima. casaco seu em volta do bebê. Posso falar? Casaco eu não digo, mas enrolar ele num charotinho. Diz que Funciona. vai super bem enrolar, funciona. porque traz o acolhimento do útero, né? O meu filho, acho que até hoje ele tem 7. Ele, se bobear, ele dormiria naquilo. Não, e eu ficava muito sozinha quando eu era criança, porque quando minha mãe… Quando eu tinha 1 ano e meio, minha mãe e meu pai se separaram, né? E aí eu ia com um casaco da minha mãe, que eu comecei a desfacelar e fazer várias bolinhas. Então, pra onde eu ia, tinham várias Ai, bolinhas e eu tinha o casaco da minha mãe. Bonitinho. Que era uma coisa que me acalmava, porque tinha Eu cheirinho de deixava mãe. sutiã no berço, fiz todas as estratégias. É porque tinha cheiro de leite É também, verdade, né? pode Mas crer. nada funcionava. Faço cama compartilhada até hoje, na cama dele. Não é na minha, porque como eu não queria Nossa, colocar ele que na dureza. minha cama, eu ponho ele pra dormir. Aham, E entendi aí, total. eu fico toda esmagada com ele dormindo aqui no braço. E é braço de cadeadinho ainda. Gente, mas e que horas passa, Braço de- Mia? Tu que tá com Cara, 2 já. Não. Então, sabe o Peraí, que foi você muito tem- bom? Só pra entender, você tem dois tenho 2. filhos, a mais velha… 15, a Nina e o Antônio, tá 7. com 7, É. isso. Eu saquei, isso foi na pandemia, que foi um caos. Então, eu fiquei caótica, eu fiquei super deprimida, eu fiquei péssima, assim. Foi muito foda pra mim. É a única palavra que eu encontro pra chegar perto do que eu vivi, assim. E meus filhos ficaram mal também. O Antônio menos, assim. Mas a Nina adoleceu na pandemia. E a gente veio do Rio, a gente morava no Rio. Que dó. Veio pra São Paulo. Então, ela não tinha um vínculo ainda muito… Amigos do todos, online. né? Foi muito duro pra ela. E tudo, assim. E aí, foi uma época, ela tinha 10 pra 11, assim. Ela sempre foi muito… A Nina sempre foi pro mundo, sabe? Dada, sociável, falava, conversava, pedia, se resolvia. Era muito descolada, assim. Então, eu meio que… Aí o Antônio nasceu, hiper, highly demanded. Me necessitando, sabe? Chorava, não conseguia fazer parar de chorar. Depois foi crescendo. É um menino que eu não posso falar assim, Antônio, olha só, não arrumou, a gente não vai. Imagina, se eu falo isso. Ele volta com uma faca. E eu me encurralo. Não dá. As crianças de hoje em dia, né? É um outro, não é nem, sei lá, se hoje em dia o dele é uma parada mais, muito com mais… Você tem que conversar, explicar. Não dá, se você fala meio nervosa, ele fica muito nervoso também. Então é uma criança muito sensível. Você tem que… Então, e aí eu tava… Acha, gente, segundo filho, todo mundo me jurou que eu não ia ter dificuldade. Assim como no primeiro ia ser tão leve a amamentação. Gente, e aí veio o tudo segundo mais. com essa rasteira, que eu achei que… Nossa, meu marido é mega tranquilo. Sabe aquela criança que até a vida adulta nunca deu um trabalho pra mãe? É tranquilo, amoroso. Eu falei, gente, vai nascer igual, vai dar tudo certo. Eu fiquei muito frustrada dessa idealização que eu criei do Antônio, sabe? Porque o Antônio foi muito planejado. Eu não planejo pra nada. Se me perguntar o que eu vou fazer amanhã, se eu não tô com a agenda, eu nem sei. Agora, com o Antônio, a gente parou, pensou, planejou. Até o lance da turnê, eu, muito moleque, muito tolinha, planejei até isso. Porque eu falei, bom, eu tenho ele agora, aí dezembro, janeiro, fevereiro é quando o Fábio vai parar pra fazer aquele filme, eu paro pra ter um neném e parará. Peraí, foi planejado entrar em turnê com um Muito. recém-nascido? Absolutamente planejado. Mia, Tem uma boa você ideia aqui, ó. Não, e o pior, e posso sério, falar, né? eu Com fiz isso recém-nascido. com a Nina. Fiz isso. Aí quando você vai analisar friamente, eu viajava com os necessários a cada 2 meses e meio pra uma cidade de avião. Chegava pousava e tava tudo certo. Ela Pode já crer. maior. E aí eu idealizei, pirei, que eu Ia ser tinha feito. mamãozinho. Eu fiz meio. Já fiz isso, vai dar. Deu tudo muito errado. E aí eu pensei, bom, eu tô aqui nessa maratona que é ser mãe de uma criança que muito desafiadora. Da Nina, me pareceu que é assim, como se fosse assim. Não que tenha sido fácil, tem desafios. Mas a sensação que eu tinha que era um rio bem caudaloso, bem bravo, mas indo conforme eu tava indo já, sabe? Fomos duas enfrentando o rio da vida, digamos assim. O Antônio, a sensação que eu tive, que eu acho que eu já tava no spa. E ele chegou igual um rio. Como assim vai ser desse jeito, sabe? Eu fui meio… Eu achei que ia ser tão tranquilo. O pai é tão tranquilo, nunca deu um trabalho.
E ele, tipo, era uma personalidade muito diferente dessa porque que eu é um esperava. indivíduo, cada pessoinha é um indivíduo a gente diferente. não pode esperar nada, não tem como a gente esperar. A gente Nem não com bota eles filho no mundo vivos, pra colocar, pra pra você- criar exato, expectativa, então- pra suprir nossas expectativas. Nossa, pra mim né? foi muito desafiador, assim. Só que aí, o que eu fiz com a Nina? Já foi. Agora 10 para 11, ixi. Daqui a pouco tá aí dirigindo, numa faculdade, foi. E aí foi assim, um tombo que eu tomei dela quando eu começou a adolecer. Todos os desafios. Hoje em dia me vejo, assim, muito, muito preocupada com a coisa do celular. Tenho certeza que eu errei. Nossa, Eu isso é um tô lance, carregando uma parada pra análise, tá? Ela tem perfil no Instagram? Tem o falso e o cara ela deixa a gente seguir. Então tem o falso que eu não sei qual que é. Quer dizer, até sei o nome já, mas ela nunca vai me aceitar. Não sei o que ela tá- Aham. E é o comum, tá? É o comum ter esse rolê aí. Mas você conversa bastante a respeito? Muito, a gente tem um diálogo muito aberto ainda assim. Isso que talvez seja o lugar que eu mais me choco quando as coisas não saem do controle. Porque eu falo, gente, imagina, eu sou super antenada. Mas não é Nada, uma amor, é outro rolê, a é diferença de geração. Exato, não quando você tem jeito. filho, nasceu ali, você pode ser o que for, você pode ter tido teu filho com 18 anos, gerou abismo geracional. Não tem como você achar que você tá acompanhando. É até meio hoje, doente. de 10 em 10 anos já tem É, gap, né? é Pelo amor isso. de Deus. Então é super desafiador. assim. Tem que jogar bastante, eu acho que no sentido de preparar a pessoa para problemas em geral na vida, mas assim também entender o que é a internet, né? E quem tá na internet. Porque às vezes a impressão que uma pessoa mais jovem tem é que só tá na internet aquelas pessoas com quem ela se relaciona, ou com uma imagem meio anônima, confusa, né? E a gente sabe que não para aí, né? Não, tem muito predador, né? É um Mas lugar, sabe assim, um mas lugar que esse pode ser lugar perigoso, né? é até assim mais fácil de você conseguir prevenir. Sim, ou falar. de conversar Olha sobre, o que né? rola hoje em dia. Vocês foram afetadas pelo mal da revista quando vocês eram mais jovens? Sim, Sim, o do mulher- corpo, E da aí, dieta. conforme eu me formei em publicidade, então eu comecei a sacar 100% a coisa do Photoshop. Eu sabia que era Photoshop, que ninguém tinha aquela pele, Sim. aquele corpo e tal. E ainda assim é muito afetada, mesmo com a É. consciência do que é. Você imagina 24 horas de capa de Aham. revista. Então... Porque o Instagram é uma pura capa de revista, né? Todo mundo. Eu, pelo menos, eu fico só pensando que eu posso postar pra estar bem. Mas você tem razão, porque é um ambiente É assim. muito tóxico. E outra, de fome o tempo inteiro, ansiedade. Uhum. É só isso. E Porque, de ter que outra, postar, né? e Todo de- mundo trabalha pro Mark Zuckerberg sendo creator. Não, né? esse a gente sofre. Ele já é outro rolê. É, mas eles ao mesmo tempo também acham que ele tem que ficar postando. O que eu acho que é pior é eles verem, assim, pessoas mais ou menos da idade deles com uma vida absolutamente diferente que eles Uhum. têm, andando de jatinho. É. Sei lá, entrando com a bolsa, totalmente maquiada, fazendo skincare, Mas se você claramente pudesse, ganhando presentes na Você internet. não deixaria ela ter Eu- rede social. Desligaria a Poxa, tomada tomada da do internet. Meta. se eu pudesse. Até contando o que eu ia perder. Sou viciada também. É muito. E isso que é desafiador também. Como é que eu oriento a minha filha numa coisa que eu também sofro? Sim. Só que eu tenho minimamente um pouco mais de ferramenta que ela. É. E é angústia, é aquele negócio de ficar passando, não gostei, passou, não gostei, passou. Como é que você lida Ansiedade. com os problemas da vida? Como é que Manda estão os teus divertidamente agora? Tu é uma pessoa ansiosa, a ansiedade ela toma conta do controle. Super. É. Não, quem não é ansioso, gente? Quem Eu não queria tá conhecer. muito mal informado ou Agora, desconectado. não acho que a minha é tão patológica a ponto de eu não ficar literalmente paralisada, né? Tem até aquela cena no Divertidamente Sim. que eu fiquei muito Ai, chocada. Foi a hora que a gente mais chorou, né, amiga? É foda, né? Não, e aí olha que doido, eu fui pra escola da minha filha, né? Tava tendo festa junina. E aí, tipo, os amigos vieram super falar comigo, que amaram. Aí eles começaram, eles estavam meio numa rodinha. Aí eles começaram, nossa, é aquela parte que ela tem aquele ataque de ansiedade. Ela, nossa, é muito igual, muito igual. Aí eles começaram a falar entre si, tipo, eu fiquei olhando, assim. Aí eu falei, mas assim, todo mundo já teve aqui? Várias vezes. Tipo, Caralho. todos, assim. Porque eu sou ansiosa, mas eu, por exemplo, 15 nunca anos. cheguei a ter um ataque de ansiedade. Mas, lógico que eu sei o que é e eu sei como é fácil de gente daqui a pouco eu ter que do nada, né? Estamos suscetíveis a isso. Nossa vida é muito doida, né? E aí eu fiquei chocada como na idade dele já é um lugar muito familiar, assim. Fiquei impressionada, sabe? Quão importante é esse filme, né? Muito. Nossa, é um filme mais pra adulto do que pra criança. Então, mas hoje, acho que depois do dependendo que ela acabou de falar, agora eu tô achando. Não, é que são adolescentes, Não, posso falar né? uma outra coisa? O vocabulário do adolescente, pelo menos dessa bolha que eu convivo, que é da minha filha, tal, São Paulo, tal, é
conhecimento absoluto de saúde mental. A minha sensação é, manja aquele quiz da Capricho que a gente fazia? Hoje Eles em dia- fazem de doença mental. Eu tenho essa sensação, sabe? Eles Ah, gabaritam, sabe? diagnóstico. Sintoma. E aí, um dia eu até falei isso no coisa da pandemia. Falei, fulana vai na terapia também? Aí ela, lógico, mãe, todo mundo vai. Eu falei, gente, virou um novo inglês. mas Você vai depois da aula, sabe? Aham. Sempre. Mas é melhor bom, né? assim, né? Sim, com certeza. Mas olha que doido. Nossa, olha nossos que doido. pais, assim, eu não sei, a minha geração de pais pra fazer terapia, assim, décadas lutando contra a frase, não, isso é coisa de gente louca. Eu não tenho problemas. que dó. Super com estigma. essas- Não, os meus, Pessoa- assim, ou sei lá o quê. eles toparam. Minha mãe já fez muito. Minha mãe é super mais, assim, emocionalmente conectada. Meu pai muito de boa, tranquilo, vive pro outro. É a pessoa mais boazinha do mundo. Mas nunca fez uma terapia. Enfim, consegui colocar os dois. Meu pai tem 83 anos. E aí foi maravilhoso que eles fizeram até um tempo, assim. Acho que eles fizeram até porque eu falava, não, vai fazer, eu pago, vocês vão fazer essa terapia. E aí fizeram separados, cada um com uma. E aí o meu pai, o objetivo dele era ir mostrando que ele tava bem. Era muito maravilhoso. Oh, pensando meu Deus, ele pra queria mim, gabaritar. ele queria, tipo, falar, já pode parar, viu? E aí, de fato, ele parou depois de um tempo. Mas ele foi construindo esse, como eu tô melhor. Não fala nada. Meu pai não acessa muito essa. A minha mãe é mais. É geracional também, né? Mas como é acho que é a também. história que você foi levar sua filha na terapia e o terapeuta falou pra ela ficar em casa e Gente, e que amo. pediu pra falar com você? Não, quando o Antônio tinha uns 2 anos e meio, mais ou menos, a Nina, 10, quase. O Lucas foi trabalhar em São Paulo, a gente morava no Rio de Janeiro, então ficou aquele rolê de só voltar no final de semana, 2 crianças. E óbvio, ele sempre segurou a onda pra mim, ele sempre fez tudo. Eu também tinha que apoiar ele nesse momento, mas, porra, era muito difícil, ele só voltava final de semana. Bom, ele ia ficar 6 meses nesse rolê. Eu falei, bom, a Nina vai entrar em parafuso, porque quando eu voltasse pra São Paulo, daí com o Antônio, a Nina ia terminar a escola dela com o pai dela. Que tudo bem, tava combinado, eles estavam felizes. Mas eu falei, gente, como é que vai ser essa minha saída do Rio? Antes dela terminar o ano letivo. Mas eu falei, cara, ela vai sofrer. Comecei a ficar muito desesperada. Peguei um contato de uma terapeuta infantil. Fui lá, e aí primeiro você faz toda uma… Passa você Anamnese. por uma… Exatamente esse nome. Depois ela avalia a criança e fala um plano que ela tem, ou o que ela pensa e tal. Bom, fui lá, falei. Quando eu levei a Nina, ela terminou tal, falou, você pode vir conversar comigo um pouquinho? Aí a Nina ficou separada, tal. Ela falou, olha, achei a Nina super criativa, não vejo angústia nela, acho que a criatividade nessa idade é uma das ferramentas mais importantes. Ela não era, ela tinha tipo 9 anos. Aí ela falou assim, mas você não quer ficar? Meu a dica. Deus! E aí eu comecei a fazer a terapia. Com ela? Com que era ela. com os Eu saía, eu fazia brinquedos. tipo, quase high five com o próximo paciente, sabe? Que era uma criança. Não. Só que durou pouco tempo, por quê? Eu tava saindo dessa terapeuta, me toca o telefone, era o Pablo. Você já ouviu falar do Mãe Fora da Caixa? Que eu ainda não tinha visto, era o Instagram da Thaís. E ela tinha escrito esse livro, que eu comprei. Quando eu tava falando com ele, eu já tava comprando o livro. Li numa noite. E que eu achei muito doido? Que até o que não dizia respeito à minha maternidade me lembrava coisas da minha maternidade. Total. Tipo, sei lá, ela falava que o leite empedrou e a dor e a dificuldade. Eu tava pensando, porra, e eu tive a dificuldade porque eu não tinha muito leite. Era muito… Eu me sentia que eu não tava dando o que meu filho precisava. Porque fica todo mundo uma obsessão pra coisa do leite materno. Que é foda, assim, indiscutivelmente é o alimento mais poderoso que existe na natureza. Se for fake news, ninguém nunca me tira isso de mim, porque eu achei maravilhoso, eu acho que faz muito sentido. Mas, cara, se você não pode dar o leite, cara, a sociedade precisa de alguma maneira te confortar, sabe? Total, não E tudo colocar bem o dar carimbo uma da mamadeira. menos Cara, mãe. eu dei complemento pro Antônio com uma sonda, ao invés de dar uma sondinha. mamadeira. Aham. Eu achei que eu ia ser menos mãe. É a menos mãe que a gente fala, né? Meu Deus, que assim… E uma logística, você imagina, porque ele mama quantas vezes por dia? 4, 5 por dia? Era toda hora, você, o peito, o pote, o pó, o Gente, filho, a menina, a criança, Que água, fase, mineral. caralho, Ah, puta que pariu, gente. peito, É muito é muito punk. doido. Vem cenas do Vietnã, assim, sabe? Na palme bomb. Não, e sabe o que eu acho doido também? Como as pessoas se doem de escutar isso. É isso, é muito doido. Muito se falar da maternidade real. Não é novidade mais. E ainda assim, essa fala que a gente deu agora, com certeza vai ter alguém falando, então por que teve? E por que teve dois Que mimimi! ainda? Exatamente. Então, assim, porra, e por isso que a gente tem que falar, porque tudo bem a gente se sentir mal também, né? Tudo Isso bem. que é isso Faz que parte precisa do ser. pacote. O pacote da vida, né? Como é que na vida você pode passar por todas as coisas, mas na maternidade não? Só o bom. Se eu falar aqui que foi eu dei uma entrevista que eu falei, pra mim foi um terror. Meu Deus, as primeiras comentários que tinham na rede social era do UOL.
um canal muito interessante que eles abriram pra fazer rede de apoio pra mães e tal. Deu uma entrevista e era falando isso. O que eu descrevia como um terror, que é o que eu faço na peça. Faço tipo um filme de terror pra descrever o que é o puerpério, né? O puerpério. E aí, as duas primeiros comentários assim, nossa… Que ingratidão. Essa foi maravilhosa. Tive 2 casais de gêmeos, não achei problema nenhum. Tá bom. Não, sabe qual é o pior comentário? Gente, eu achei tão maravilhoso. Na hora de fazer, achou gostoso. E às vezes nem isso. Nossa, às vezes nem isso. Às vezes achou péssimo também. Às vezes durou 1 minuto e meio, só o outro achou gostoso e… Não, nem isso. Nossa, Foda. que drama. Posso voltar um pouco na linha do tempo? Eu queria que a gente falasse sobre um momento da sua vida em que Mia sonhava em ser VJ. Rolou isso. Muito, era meu sonho. Seria uma excelente VJ, né? Ia ser muito legal a gente ter vocês vivido a mesma época. Muito legais, cara. Porque eu vejo verdade quando vocês falam. Que linda vocês duas falando. Gente, era meu sonho, assim, juvenil. 2, vou abrir. Quem que eram os seus VJs favoritos? Não, quando calma você aí, mais que o VJ favorito. Vou contar os meus 2 sonhos. Que é muito de, menina que surfava em maresias. Ser capa da Trip. Eu queria ser capa da Trip. Porque só as meninas eu mais nunca lindinhas. falei isso em nenhum lugar, sabia? Porque Nunca te ofereceram capa da Trip? Não, porque eu era publicitária. Se bem que publicitária Não, mas saiu eram um bem monte. tinha as gatinhas Assim, da nem, Trip. até eu virar atriz, eu nunca tinha sonhado em ser atriz. Porque, imagina, não tinha Muito ninguém menos na minha sex família. Você acha que eu sou sex symbol? Com certeza, que isso, amor. garota, como não? Essa gostosura toda. Mas vamos voltar. porque Aí voltar pro, enfim, Você queria ser capa da Trip e VJ da MTV. Deixa eu ver quem é. Eu amava a Sabrina. Sabrina era muito da minha época. Quando também. entrou a Sara, a Didi, já não era mais essa época que eu era consumidora radical, mas sempre achei. Todo mundo era muito legal, era muito Gente, descolado. Eu super. queria, sabe, fazer parte dessa galera. Era isso que eu queria. Eu lembro que eu fiz um episódio do Denadas, que era o programa que o Mion fazia. Ele, Solari e o André Vasco. Sabe que era tipo uma novelinha. Sim, eu lembro. Gente, eu nunca esqueço o teste. O teste, assim, e não foi no prédio principal, que eu já dei uma sofrida. Foi no Estúdio S. Foi naquelas casas que tinha ao redor. Sabe? Sim. Aí, enfim, mas foi legal. Aí o teste era assim, não tinha nada, era um negócio totalmente branco. E o teste eu tinha que estar meio numa balada, aí pegando bebida, assim, tudo. Eu falava, gente, que difícil fazer isso, porque não tinha nada, era eu com invisível, assim. Gente, nem hoje eu faço testes tão difíceis. Complexos. Assim, ó, pegar a coisa, aí olhar pro cara, fazer não sei o quê, olhar. Eu falava, gente, enfim, fiz o teste, passei pra esse personagem do Denadas. E aí gravei, assim, era tudo externa, então também não vivia a MTV. Mas eu fiquei numa alegria, assim, eu tinha, assim, realizei um pedacinho de um sonho que eu tinha. Bom, nunca fui VJ. Não. Você acredita? Pô, mas poderia ter sido. Foi Absurdo. quase. Chegou perto, chegou perto. Cheguei perto, foi muito doido, porque a Cris Lobo… Eu amo essa história. A Cris Lobo era apenas a maior chefona de chefona de todas tudo. lá E da ela MTV, era que da foi minha quem nos família. contratou, né? Chefe dos chefes. Ela era da família do meu marido da época, né? Da época maravilhosa. Ela era tia dele, ou prima. Beijo, tal. Cris, maravilhosa. E ela é mãe maravilhosa. de E sempre Cris foi muito Lobo. maravilhosa. Mas assim, todos os aniversários da Alice, olha, eu mega arrumada, meio pronta pra oportunidade. Vai que, né? Tava sempre meio cabelo hidratado, meio… Oi, Alice. E põe no pezinho na outra tabela. Oi, Alice, tem um aniversário incrível pra você. Seus anos, ó, inesquecíveis. Tipo assim, eu tentava muito emplacar e nunca ela me notava. Muito legal, não de… Notava, assim, profissionalmente. Sim. E eu tava muito no começo, né? Então eu ficava tentando chamar ela pra ir no Desnecessários, que era o show de humor que eu fazia no Poeiro. Com Paulinho Serra e Fábio Rabin. Não, era o Paulinho Serra, Como era? o Eduardo Sterblit, a Maíra Scharken, Rodrigo Capella e Marcelo Marrom. O Rodrigo Capella. Eu lembrava que tinha mais alguém que era da MTV. Todo mundo nos Desnecessários foi indo pra TV, a Maíra fazendo novela, o Paulinho no Pânico, o Marrom tinha sido contratado pela Record, e aí ele foi fazer o programa do Mion. Então, eu era a única que ainda tava ali. Pra onde que eu vou? O que eu vou fazer? Será que eu vou ser contratada também pra TV? Meu Deus, meu Deus. Bom, ele entrou pro cast lá do programa do Mion, e o Mion tava atrás de uma garota sagaz. Eu amo essa alcunha. Talvez eu tenha me dado com a minha memória seletiva, que eu mesmo escolho o que eu quero. Eu acho você muito sagaz. Ai, obrigada. E aí, enfim, aí sentei com ele num Starbucks, eu, Marrom e ele, nunca esqueço. E amei Mion logo de cara. Porra, parecia que a gente tinha crescido junto, assim, todas as histórias. E morou perto de onde eu morei, estudou perto de onde eu estudei, a gente sabia tudo. Foi uma sinergia muito incrível que até
Quando a gente começou a trabalhar, foi muito legal. Eu amava o Mion. Não que eu não ame mais, mas eu amava conviver com ele. Era muito legal. Muito. E a gente se dava bem, trabalhava bem junto. Era muito, muito legal mesmo. E aí, fiz essa conversa com ele, saí entusiasmada. Nina tinha 1 ano, sabe? Eu tinha acabado de comprar um carro desses… Como é que chama que tem a bundinha comprida, meio pra você pôr carrinho? Carro grande. SUV? Assim. Não, mais baixinho. Tipo, não. Enfim, tinha comprado um carro que era o carro mais caro que eu já tinha tido a minha vida inteira. Feito aqueles carnês pra pagar em… 43 vezes. 43 vezes, meio louca. Todo mundo, tipo, comprou o mesmo carro? Comprei, galera. E aí ele me chama pra entrar nesse programa que eu fiquei super feliz. Tá? Só que ele foi ter filho em Miami. E nessa época, tipo… Foi ter filho em Miami, engraçado. É muito engraçado, porque ele realmente foi para lá e ele meio sumiu esse período. E era um período que o WhatsApp não existia ainda. Nossa. Instagram não era tão ativo. Instagram, Que ano era isso? 2010. 2010, Então a Isso, gente já Instagram. tava lá no… Primórdios. Acesso MTV. É verdade, porque eu tenho o meu primeiro post, sou eu de Tina, que era a personagem que eu fazia lá. Primeiro post do Instagram. Sabe que a primeira vez que eu vi a Tina, eu me vi um pouco na Tina no Acesso MTV. Sério? Porque É, eu eu era também uma me vi um repórter pouco. meio sem noção, assim, que fazia umas perguntas totalmente E às aleatórias. vezes você tava de sobrancelha rosa e meia listrada, igual eu. Parecia com você. É, eu senti às vezes E ela era meio assim, né? Que a reflexo, gente assim. era Ai, que lindo, totalmente é verdade, chicleteira, assim, É verdade. no E eu Acesso. fazia essa coisa muito doida e eu amei fazer no tempo que ainda não tinha ido pro ar. Imagina, eu fiquei uns 3 meses, 4, fazendo… Você não tinha o programa no ar. Então eu ia embora, eu não Na desmontava. cega. Nossa. Eu dava tchau como Tina, eu ia embora. Porque eu combinei isso com o meu diretor. Eu falei, eu não tenho coragem de desmontar. Depois de tudo que eu fiz, eu tenho que ir embora pro cara achar que eu sou assim mesmo. Aham. Prefiro. Então eu nunca Mas espera, desmontava. muita gente achava que você era Era, Esse Tina. período, tô 100%, porque eu nunca desmenti. Depois o diretor não ligava pra avisar, ninguém falava. Eu tava gravando pra um programa que chamava Whatever, que ainda iria pro ar só no ano que vem. E de fato o programa chamava Whatever dentro do Legendário, Aham. entendeu? Saquei. Então não tinha por que ligar pra pessoa e avisar qualquer coisa. Ela tinha assinado, tava tudo certo, combinado. E sabe? é isso. E eu não fazia nada de que ela fazia com a pessoa junto, sabe? Isso que é o doido. E qual foi a entrevista mais maluca? Cara, eu entrevistei um ufólogo. Ele já até faleceu hoje. Nossa. Ai, gente, ele era muito fofo. Eu garrei até amor por ele, assim. E ele era muito bonzinho. E era no auge do meu experimento, que era até onde as pessoas vão porque tem uma câmera ligada. Porque eu era um inferno. Eu não… Assim, era uma coisa muito sem noção. Era muito impossível você suportar as coisas. E todo mundo ficava lá, meio montado, meio suportando. E desse ufólogo, ele chama Cláudio alguma coisa. Ele é maravilhoso. Cláudio, aí do céu, amor. Um ETzinho pra você. Ele tinha uma pasta que era assim… A entrevista inteira foi uma doideira, tal. E no final ele tinha uma pasta só de fotos de casos fake. Que não tinham existido. Que as pessoas mandam muito. Sim. Imagens do… E aí depois Sim, eu vai sou amiga do descobrir Bruno Bock, né? Eu tô ligada que nessas coisas. Ele é ufólogo Ele também? é fã dessa pauta. Então, essa Beijo, Bock. Mas do fake ainda, cara, ele tinha uma pasta Ele sabe tudo só de tudo. coisas falsas de foto. Bom, ele abriu a pasta e começou a me mostrar. Aí eu, ai, nossa, esse é verdadeiro. Ele, não, ele é falso, tá? Daí eu passava mais uma pasta. Ah, nossa, e ele viu então ET? Não, esse é a peça. Bom, foi disso pra… Ah, não, peraí, essa aqui é verdadeira. Aí ele, não, é tipo 20 minutos Disso, eu em perguntando looping. todas as fotos. Que E ele insuportável mesmo. respondendo Uma todas por as uma. fotos. E aí ele Nossa. parece que ele ia encontrando formas de falar disso. Diferente, que Não, então, paciência, essa- meu Deus. Essa do álbum todinho é que não aconteceu. Caramba, que loucura. E a pessoa achando que você era aquela Mas pessoa eu amava chata. isso. Às vezes nem ia tanto pro ar, tudo, porque eram coisas… A gente até conseguiu emplacar umas coisas longas da Aham. Tina, porque TV é difícil dar esse tempo. É, nunca arrastado. tinha muito mais E que às vezes 3 umas minutos uma piadas matéria. dela, que eram essas piadas assim, Longas, piadas. né? Eu achava hilário, porque era isso. Eu ficava assim, caralho, não é possível que as pessoas não interrompem, não falam assim, chega, vai. Porque a câmera tá ali. É. Eles vão indo. Só indo, Vai ia. indo. indo. É. E você entrevistou o Dória, gente. Entrevistei o Dória. Mas foi uma entrevista tão sem. Porque daí, o que aconteceu? O Dória, eu até lembro que eu entrevistei ele num prédio super chique. talvez Tava na onde ele época daquele trabalhava. programa lá do Tipo, do aprendiz. aprendiz. Exatamente. é, Era um pode lugar. crer. Mas era essas já entrevistas que a Record pedia pra eu fazer. Ah, tá. Até que legal, gente. Eu lembro que na época a gente ficou um pouco. Ah, bom, vai ser legal. Entrevistou o Gugu. O Gugu foi. Não, o Gugu foi sonho. Tem Imagina. umas que são sonho muito, que eu entrevistei, assim. O Gugu foi muito sonho. E como Falando E o em Gugu sonho. já sabia um pouco, assim, sabe? De Pode que, crer. que era Que uma era um personagem. personagem. Mas foi muito engraçado. Ele foi muito maravilhoso. Entrou muito na brincadeira, assim. A gente tá falando tanto dos sonhos da Mia, eu acho uma excelente oportunidade pra gente puxar o quadro Sonhos Polêmicos com a minha amiga Mari Moon, desvendando sonhos polêmicos.
Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou uma pessoa que gosta de interpretações, sou muito boa em interpretar metáforas, na verdade. E aí a gente faz essa brincadeira aqui, tá? Sem responsabilidade, entendeu? Não, é só de brinks. Mas eu tô eu tô animada pra isso daí. Vamos ver. Tô tendo uma semana assim. Aliás, você já sabe explicar por que eu tô tendo uma semana super conturbada? Alinhamento. Não, mentira, essa parte eu ia não mal, trabalho eu com já- alinhamento de planetas. Eu já não. aviso muito, eu acredito. Porque me dá que eu Não acredito. sou da astrologia. Ai, que pena. Mas enfim. O de hoje tinha um sonho bizarro que está vivíssimo, que não é comum. Normalmente eu não lembro muito do sonho, não. Essa Então, é semana tá bem importante. agitada, mas eu estava em Israel com uma turma de amigos. E aí, todo o tempo a gente andava naquela jardineira, tipo que tem na Bahia, que é aquele carro que é aberto vai atrás com 2 bancos, assim, você vai segurando meio Quase um numa madeira. safarizinho, assim. É, só que só a gente meio falando, nossa, que bom que a gente conseguiu vir pra cá juntos, né? Aí a gente entrava, assim, numa loja e eu precisava comprar uma lycra, porque tava muito sol, tava meio um sol de Saara. Muito maravilhoso os pontos que vão colocando do meu dia a dia no sonho, né? Bom, falei, não, então vou comprar essa lycra aqui, só que custava $100. Eu falei, ai, meio muito, porque ela era meio uma camiseta, ela não era lycra. Ela era um camisetão, só que eu falei, ai, mas bonito, é meio diferente, será que eu compro? Essa foi a parte do sonho que eu lembro. Nossa, tá. Vamos trabalhar com isso mesmo. Ó, só o fato de você ter lembrado esse algo que você não lembra normalmente já torna, teoricamente, esse sonho um pouco mais importante ou marcante. Quando a gente não tá no nosso próprio ambiente, a gente tá fora do nosso ambiente, quer dizer que você já não tá no seu lugar de conforto, né? O seu lugar onde você normalmente está. Então, metaforicamente, você está em outro lugar, em busca de algo que você não tem, que você ainda precisa adquirir, mas ao mesmo tempo normalmente amigos é muito mais, tudo é você, né? Inclusive o lugar, né, as coisas, os objetos E o fato que de você ser Israel, compra. um país que tá em guerra eu agora. ia te perguntar Não é o que é doido? Israel pra você? Cara, puta, Em eu 3 acho que essa palavras. coisa. Não, eu acho que essa coisa da guerra tem chamado muita atenção o tempo inteiro, até no subconsciente. Às vezes você fala assim, Sim. não vou consumir. E você tá sendo bombardeado literalmente por isso. Mas não tava rolando bombardeio nesse momento, certo? Eu amo a comida de lá. Eu adoro. Então, porque às vezes a gente pode só puxar um lugar, porque a nossa mente viu isso meio recentemente pela pauta, sabe? Às vezes não necessariamente tem a ver com o que realmente O que eu lembro, mais do Israel que ser Israel, era de um calor meio do Saara. que é meio que a Que é o gente que tá a gente tá vivendo. vivendo. Talvez tivesse muito quente no seu quarto também. Isso. Também. E seco. Influencia o sono. Mas normalmente é muito mais a interpretação pelo lado de você estar não muito confortável, num lugar onde não é o seu ambiente de conforto. Porém, suportada, né? Por amigos são muito mais aquilo que tá no nosso subconsciente como um apoio, né? Aquilo que te apoia. Então, você tá tentando. Você conseguiu adquirir sua lycra? Não, você Não, né? acredita? Não. Então, isso é uma coisa. Você não Ah. tá conseguindo Eu adquirir meio que algo que resolvi você que eu queria. ia comprar aqui no Brasil mesmo, numa Decathlon. Foi assim, Adoro. assim, um sonho. Que é bom, porque quer dizer que por mais que tenha algo que você tá tentando conseguir, que não tá muito fácil, você entende que eventualmente é algo que você vai dar conta de resolver. Bicho, eu tô muito impressionada, porque eu achei que a gente ia brincar, rir muito. Não, Eu a tô Mari é meio muito vontade de chorar. cobrona. Sim. Não para, não É, fala assim. não, pelo amor de Deus, você Não faz. Eu chora, quero a gente já passar seu chorou contato hoje, pra né? alguém. Não, a Tem, Mari você é faz bruxona profissionalmente, dos cara, tô sonhos. impressionada. Galera que quiser me mandar aí nas redes sociais, não temos mais Twitter, infelizmente, mas pode mandar aí no Instagram. Do Chocada, vou te Acessíveis, a gente escrever pode fazer um direto. quadro só É. disso. Com... É. Legal. Eu me divirto, Sonhos eu acho muito acessíveis. Não, divertido. mas eu achei que ele era zoeira. Sempre gostei de Realmente, eu fiquei meio estudar tocada. metáforas. Ó, mas falando em metáforas, nada a ver com metáfora que eu vou falar Adoro. agora, que você… Falando metáfora. Nada a ver com metáfora. Que eu achei interessante que você acabou de estrear um drama. É o primeiro drama da sua carreira? Sim, na verdade, olha que curioso. Eu estreiei, esse foi um filme super importante. De pai que pra é filho. De pai pra filho. E o mais legal foi que o Paulo Raume, que é o diretor, super legal, ele foi na peça, me assistiu e falou: oi, eu te vi no palco fazendo a Dina, que é a personagem. Achei tão incrível, porque só de eu fazer esse papel que é diferente do que eu tô acostumada, já é uma baita oportunidade, porque é difícil você sair da caixa, literalmente, sabe? Na caixa que a gente mesmo se coloca. Peguei uma coisa de humor, conheci o Paulinho, fui fazer humor, aí do humor. Você vai. E eu sempre pirei que o grande lance é eu poder fazer tudo. Né? O ser atriz, pra mim, significa essa liberdade. De eu ser o que eu quiser, o que eu puder. É muito bom isso, assim. Eu acho uma das partes mais incríveis. E a minha segunda parte, que eu mais eu amo sobre o atuar, é essa criação de personagem. De você dar esse mergulho pensando nessa personalidade que não é a sua. É quase que como costurar um novo você. É muito legal. E você tem uma coisa assim de sair do personagem depois que você interpretou e
brincar com umas coisinhas do personagem? Putz, muito pouco, sabia? Talvez por conta dessa minha memória aí que eu te falei, que é uma memória meio… Tipo, apaguei. Apaguei. Stories, 24 horas. Que tem um lado Sumiu. positivo, que assim, eu sou uma pessoa que dificilmente guarda rancor. Eu esqueci, sabe? Não é nem, sabe? Não é uma coisa… Agora… Ao mesmo tempo, eu também acabo perdendo muita coisa legal, assim. Mas eu não tenho essa sensação de sair carregando. Claro, o que acontece é a depressão pós-filme, pós-personagem. Rola rola. shutdown. Lutinho. Juro. E outro, e pelo set, pelo que você viveu ali, Os amigos é muito novos, intenso, né? Assim. O audiovisual, de forma geral, é muito intenso, É. né? E às vezes é horrível, você tem que se doar pra pessoa que você… E às vezes é muito mágico, é um puto encontro. Que você, sei lá, talvez demoraria uma vida pra ter e em 3 meses você conectou com a pessoa de um jeito muito especial. Assim. Mas esse personagem é um personagem bem drama, assim? Não, Não assim, é? não. Ela tem uma pegada também leve, assim. Porque ela, basicamente ela sofreu um trauma tão grande que ela não elaborou, porque ela tinha filha, ela tinha que voltar a trabalhar, ela não podia… Ela perdeu o Mãe. marido, mãe. De novo. Exato. E mãe de uma mãe, assim, bem foda. Porque daí ela não elaborou, foi. Preciso ir, sou controlada, trabalho, tal. E aí, o que aconteceu? Começou a rolar uma inversão de papel. Meio que a filha quase tendo que cuidar dela. Porque ela saía com os caras super tóxicos, voltava bêbada, caída no elevador. E não lembrava onde tinha ido. Basicamente se matando, né? Sim. De um jeito ou de outro, colocando a vida dela meio que… Porque ela tava muito mal. E aí, eu acho que tem esse lugar que você pode conseguir fazer esse mergulho de emoções mais profundas dessa personagem. Só que ela tinha uma coisa meio… Ela era um pouco exagerada, então tinha um pouco desse empréstimo, dessa coisa do humor, do grande. Então, sei lá, o diretor até define como uma dramédia. Como Ah, entendi. Sabe? E o que você vai estrear agora no Disney Plus já é outra vibe, que é outra vibe. o som e a Isso que eu ia contar, que sílaba, eu achei né? curioso ter também essa coisa do som e a sílaba nesse mesmo momento. Que eu faço uma personagem super… Uma vilã. uma vilã, assim. Nem consigo visualizá-la como vilã. Eu vejo ela como uma pessoa com os valores bem Equivocados. bem deturpados, assim mesmo, sabe? Já não… Sabe, quer ficar com o marido, e nem que pra isso ela tenha que maltratar a irmã. E a menina ela é autista, e ainda assim ela quer que a menina saia da casa, voe. Daí até rola uma redenção dessa personagem. Ela depois mostra que se não fosse ela, o irmão era até capacitista mais do que ela. Porque o irmão cuidava, o irmão achava que ela não podia dar um passo sem ele, né? Então tem uma coisa até bonita dessa relação. Mas ela é muito horrorosa, tipo… O que você tá fazendo aí? Não mistura minhas frutas, sabe? Ela é toda nojenta, não toca nas minhas coisas. Aí ela não consegue que as frutas fiquem juntas, então ela vai separando tudo. Aí ela fica muito puta, daí coloca tudo junto pra irritar a menina. Ela é bem horrorosa. Nossa, e como rolou a pesquisa pra fazer o filme? Porque é um assunto super delicado. Não, né? dessa série foi muito duro, assim. Porque eu sempre gosto de achar alguma característica que eu minimamente tenha empatia pela personagem. Não preciso amar, não preciso concordar, mas E em ali algum foi lugar… difícil. Eu não consegui, eu ficava, nossa, cara, como é que eu concordo com uma personagem como essa? Era muito duro esse lugar, né? Mas aí, você sabe o que eu encontrei? Que eu fiquei até… É isso, a gente tem essas sensações ainda, gente. Do tipo, ela tinha acabado de casar, ela amava o marido, ela não conseguia 10 minutos de paz com o marido, assim. Ela nunca conseguiu ficar com ele. Ela queria ser amada que nem ele amava a irmã. Sabe, tem um lugar assim que… Óbvio que você não entra nesse lugar tão dramático, mas eu consegui achar simpatia. Então foi nesse lugar que eu consegui embarcar nessa história aí de uma mulher tão, assim… Ela faz coisas muito horrorosas, assim. Ela é bem narcisista, sabe? Sim, é muito interessante quando comediantes embarcam no drama, porque geralmente dá muito bom, né? O Não, Jim você não Carrey sabe, é um que… A minha mãe me fez um elogio ontem. Claro, mãe, né? Mas minha mãe, ela é bem assim… Ela é bem… Se ela não gosta, ela fala, sabe? Ela não é tipo… Ai, tudo que você faz é lindo. Mas ela falou uma coisa tão incrível. Fica até emocionada. Ela falou assim… Nossa, filha, sério, você tá muito bem no som e a sílaba, né? Eu amei. Olha, eu assim, fiquei impressionada. Porque assim, quando você tá nos primeiros episódios muito ruim, assim… Você tá dura, sabe? Com uma cara… E aí você vai, tipo, ficando… melhor e se aceitando, você vai relaxando o corpo. Achei muito bom esse seu trabalho. Bonitinha. Achei tão incrível receber um elogio desse da minha mãe, assim. E o espectro do que você trabalha é muito doido, porque tem também o 90 Dias pra Casar, que agora tá rolando o react com o Leandro. Cara, que doido. Gente, é muita coisa eu mesmo, amei. né? Eu, assim, ó, me contratem depois pra fazer parte desse sabe trio. A gente não faz esse Porque, trisal. Gente, 90 Dias pra Casar, que programa maravilhoso. Gente, eu nunca vi. Vou te contar brevemente.
São casais que tentam casar a partir de uns conhecer na internet, uma coisa bem superficial. Green e card. sempre um quer o green card. Gente, mas na cara de pau mesmo? Então, não, mas é Não, é horroroso. super Eles se velado, submetem isso a é cada nossa. coisa. E aí, só que aí tem uns que são pela carência mesmo, né? Sim. Mas é pouco. A maioria é porque quer o green card. Então, é até suave. Porque eu não gostaria de ficar, por exemplo, se fosse sei lá, até um casamento às cegas. Se fosse até um casamento às cegas, eu ia ter um pouco de dificuldade de ficar falando mal. Porque, se eles se amam, se tá dando certo. Só que lá é tão horroroso. Eles são tão horrorosos que não tem problema nenhum você falar mal deles. Eu não fico. Porque às vezes eu falo mal. Vocês são assim. Eu não gosto de falar mal. Também. Não, todo mundo me zoa que eu Não quero magoar gente, ninguém. Não. E hora que pesa, né? Acho que Eu fica. prefiro jogar flores e luz nas Melhor, coisas boas, eu né? também. Mas aí 90 você só fala dias mal. pra casar, mas não não tem dá. não Não tem dá. problema. Aliás, se um dia você quiser, sabe, desopilar um pouco, vem falar mal do 90 Dias comigo, porque não dá nem um peso na consciência. Não, eu achei maravilhoso que foi contratado pelo canal, né? É pra ficar isso, gongando o é programa isso. do canal. Cara, isso é muito legal. Curiosíssimo. Você contratar pra comentar o programa do canal. Eu acho que eu não sou muito do reality, não? Você gosta? Eu sou absolutamente não, mentira, eu quero obcecada. muito Lembrou. participar de um reality. Eu sabia que você ia lembrar. Reality, vai. É um programa dentro de um programa. Dança dos Famosos. Tu teria conta, esse pique, Não, mas Mia. eu quero. Com certeza Não é teria. pique, eu tô fazendo aqui um apelo Por pro favor. senhor Dança dos Famosos. Tô Senhor. aqui disponível. O senhor o senhor. Por favor, aqui. Não, assim, porque… É o Luciano sabe o Huck que agora, acontece? né? Antes eu tinha meio pavor. É porque eu danço muito mal. Assim, a coisa que eu faço… Não, calma aí. Deixa eu falar. É muito sério. Porque assim, eu já fiz um reality de culinária, amei. E eu me dediquei tanto. E assim, posso falar? Eu fui tipo como se eu tivesse feito um baita curso, entendeu? Pra mim, assim. Eu não cozinhava nada. Então, cara, eu tinha aula. Gente, com os que chefes reality é esse? da Ana Maria Braga. Eu quero ver. Tem Chama… programa Globoplay? Super Chefes, Super celebridades. Massa. Eu fiz na edição com o Fiuk, foi maravilhoso. Nossa. Ele brigou um dia com a Ana Maria, eu queria morrer. Eu falava, meu Deus, Fiuk, é uma Ai, senhora. Fiuk. Não, eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada quando eles brigaram. Mas assim, foi… Você aprendeu a cozinhar. Chegava às 6 horas da manhã e arrumava, não sei o que, gravava, não sei o que. Depois que você gravava, você ia pra aula. E depois da aula, eu ainda ia pra uma aula particular. O quê? Eu tinha uma professora muito incrível no Rio, ela era minha amiga, chama Manu Zappa, maravilhosa, Manu, te amo. Beijo, Manu. Ela conhece todo mundo de gastronomia do Rio de Janeiro, ela é a rainha da gastronomia. E ela tinha um lugar que dava aula de culinária, já. E às vezes tinha almoço e tal. Bom, fui pro lugar e aí eu saía dessa aula, depois ia pra lá e ainda tinha aula com ela do que eu tinha aprendido. Então, por exemplo, sei lá, eu não como carne. Então, na final era o seguinte, era linguiça. Fizemos a aula, não sei o que, eu não como. Linguiça fazendo futuro. Não, nem era fazendo, era linguiça linguição. de fazer tudo, de ter que colocar dentro da… Aí não dá, né? Não, eu não tenho essa aflição, minha aflição eu não consigo. como. Aí tá, bom, saí da aula, liguei, Manu, era salsicha. Ela, salsicha eu não entendo, mas eu conheço o Eric, que é o cara mais fera aqui. Chamou, aí o que eu montei com o Eric? Uma fórmula de matemática. Então, ele foi me contando, ele falou assim, ó… E aí ele foi conversando, se você colocar 20 gramas de uma colher de chá de bicarbonato. Ele montou uma equação do que era a salsicha perfeita. Bom, falei, vou associar na linguiça. Vai dar certo. Fui muito confiante, decorada aquilo na cabeça e tal, não sei o quê. Bom, quando foi, era assim, era pra gente abrir um food truck no Projac pra servir os funcionários, ou seja, números astronômicos de quantidade. E era esse o desafio. E tu tinha pra começou 3 salsichas. Uma salsicha. Uma, sei lá. Começou, eu falei, eu preciso de uma caneta! Daí todo mundo meio se olhou. Pode dar caneta? Quem que pede uma caneta? Pode. Ficou nesse bar. Não, Pra pode dar caneta. multiplicar. Me deu a caneta. Comecei a multiplicar. Fiz aqui a equação. É, Equação porque quantidades. por milhões. Sei lá, era uma coisa muito grandiosa. Eu abri um food truck, eu e o Giba, era dupla. Nossa. E aí a gente, enfim, consegui fazer. E aí o que me mata é que eu fui pra final, ficou empatado. A gente só perdeu porque tinha pouco sal, que era a única função que o Giba tinha. Isso, Era Giba. provar o sal. Porque uma vez meu que tinha Deus. alguém que poderia provar, eu falei, deixa comigo. Aham. Eu sei as quantidades. E só vai provar o sal. Porque o sal, pô, nada como você provar, né? tem que E como provar. cara eu não ia provar. Só que eu sou muito boa, porque eu como muito, eu amo comer. eu E é também. uma coisa muito temperada, muito sal, muito limão, muita pimenta. Sabe? Então eu faço bem até. Eu nem sabia que eu era tão boa de temperar as coisas. Aí eu dei pra ele provou, tá bom, vê. Começou a servir. Aí todo mundo ficou até a final Vocês empatado. ganharam?
Não, sal. ficou em segundo lugar O por causa do sal sal. tirou Fica vocês, aqui gente, o sal, um detalhe. Minha briga com o Giba, meu Gente, Deus, porque... E se a pessoa Tá, tem mas problemas aí- de pressão? E você quer ir, então, na dança dos famosos, porque você quer aprender a arrasar na exatamente. dança. Não é nem arrasar, gente. Eu acho que eu vou melhorar coisas no meu cérebro, assim, eu fico pensando. Porque é uma coisa que eu faço tão mal, que eu fico pensando, ao aperfeiçoar isso, Já eu melhorou. vou dar uma melhorada, assim, em áreas muito fortes do meu cérebro. Essa é a minha teoria. Eu tenho Você acha que impressão. faz sentido? Total. Pra mim não ia funcionar. É porque Por eu quê? tô pensando pra mim, se eu fosse entrar nos famosos… Mas é que eu sou Eu não muito ia chegar boa lá. de esporte, sabe? É, Essa é a minha, é, a minha então. cabeça. Eu sou muito, Acho só que que eu é sou isso. muito… Tipo Você é assim, focada, posso falar né, amiga? muito. E outra, sabe aquele… Remeleixo. É que eu não tenho, Chama remeleixo. eu não tenho. Meu quadril não faz. É duro, é ruim, sabe? Tipo, eu lembro que eu comecei a ensaiar a peça, né? E tem umas partes meio de dança. E aí, nossa, Andréa Jabor é uma diretora de movimento muito boa, maravilhosa, mas brava. Muito Essas brava. são as melhores professoras. Eu amo ela, eu sou apaixonada por ela. Bom, comecei a ensaiar e aí tinha que criar essas coreografias. Eu lembro que eu fiz umas 2 vezes, ela fez assim: tá ótimo, só anda. Tá ótimo, só não faz. Porque tinha pouco tempo, não dava pra ficar. A gente Nossa, tinha que 2 meses drama. pra levantar uma peça inteira. Sim. Ela era muito realista. Ela, deixa, Realista. só anda, vem. Então, assim, eu tenho certeza que tem um lado em mim que eu vou aprender, porque eu sou muito focada, eu sou boa de esporte, mas será que dá pra criar remeleixo? Você pode Dá. praticar com Just Dance em casa. Videogame. Joguinho de dança. Já jogou? Não, ou com seu marido. Aliás, Mas, você acha que dá pra aprender o remeleixo? Acho que você pode aprender a soltar isso aqui, ó. Ai, vai ficar tão duro, feio. Vem Vai parecer cá. um Playmobil, sabe? Playmobilzinha. Mas, e analisando tantos casamentos, e Ah. agora juntando com a dança dos famosos, tu ficou analisando muito o seu próprio casamento, depois de analisar tantos casamentos? Putz, eu não gosto muito de falar disso. Porque eu tenho um lance de achar que atrai muita energia. Ah, tá bom, É. tudo bem. Não, mas eu vou falar. É porque o meu marido é muito legal. Ah, Ele é muito foda, cara. que massa. A gente tem uma coisa muito linda junto, assim, de muito… Se gosta, se ama, sexualmente se ama. Claro, não transo toda semana, pelo amor de Deus, a coisa… Não sou transeira. Mas é quando vai, conecta, é uma coisa tão foda, assim. A gente sempre termina falando… Ai, que sorte, né, que a gente tem isso. Ai, que legal. Ai, que legal. É muito legal. É muito legal. E ele é muito… Pega esse boy e leva pra Então, eu fico meio um forró, apavorada. amor. Leva pra um forró. Mas ele também dança super mal, que eu acho até lindo. Eu gosto do jeito que ele dança mal. Ele dança muito mal, amor. Desculpa, eu É precisei bom que vocês falar. são um casal que dança Então, mal. a gente dança péssimo. Ou vocês aprendem Imagina ele acha que ele dança bem. juntos. Nossa. Não, mas eu não fiz… Meu, amor, eu não gosto muito Nem de dançar. tá. Então é Só isso. que o que eu tá acho? tudo que bem. uma coisa é uma competição, sabe? Olha, é isso. ela Nem é esse olhar, né, eu já tô de aqui, ó. competidora, Entendeu? né? Eu tenho certeza que eu ia ir bem. Você é boa no eu ia buraco. achar um buraco no Jogo jogo. de cartas, não? Eu jogava Come truco cube? na faculdade, pra fazer qualquer coisa menos na chamar faculdade. vocês pra um carteado lá em casa. Mas minhas um amigas buraco. super são do carteado, eu não sou muito. Eu tenho um pouco de preguiça do Achei que carteado. esse jogo, esse olhar Não, mas é de nóia de… vencedora. Por exemplo, eu nem posso fazer crossfit. Eu não, imagina, eu não vou correr, não sei, eu faço o meu limite. Eu tenho o meu limite, eu super respeito. Mas eu caio na pilha. É, do Minha irmã, olha, é maravilhosa essa história. Minha irmã mora em João Pessoa, né? Eu fui fazer peça lá. E ainda era numa época que eu… Tipo, agora eu já consigo muito administrar. A peça é muito física, sabe? Ah. Então, eu tenho que estar muito condicionada. Eu tenho que estar realmente como se eu estivesse, assim, preparando para uma maratona, assim. É muito, muito puxado fisicamente. Bom, quando eu fui fazer na turnê, foi a primeira turnê que eu fiz com essa peça. Eu ainda tava, assim, voltando. Era a primeira cidade que eu tava fazendo. Eu tava parada um tempo. Então, eu tava muito focada, muito concentrada. Imagina, era do teatro pra casa, não saía nem… E minha irmã morava lá. Bom, falei, então eu vou fazer um crossfit com você. Mas assim… Minha irmã, não, fica Sem tranquila, faz no seu compromisso. tempo. Imagina, corta eu em João Pessoa, meio-dia, Virando pneu. correndo no sol, Ai, com a galera em por volta quê? do… Porque eu caio na pilha, eu sou péssima. Eu Quando tenho eu vi, eu já impressão. tô fazendo, aí eu já tô… Não, mas eu vou correr do lado do professor, já que eu vou correr. Mas é ruim, assim. Eu não ruim? posso… Não, eu tenho que tava estar num lugar tava que eu não me orgulhosa sinta de muito… Vai. Porque sem Gente. querer eu vou, sabe? Mesmo combinando comigo que eu não iria, assim. Eu tô amando, eu tô apaixonada por esses divertidamente todos nessa cabeça. A impressão que dá é que são várias abas eu abertas sou nesse super- exatamente. desktop. É. Teu desktop deve ser um caos, assim, né? Não, mas eu gosto muito… Então, vamos lá. 43 anos, né, amor? Eu criei uma personalidade mega organizada. Tem que ser, né? Óbvio, é uma Tem que ser. persona que eu criei pra mim mesma, onde eu sou muito organizada, meticulosa, e agenda, eu não sou. Ah, entendi.
Então eu preciso Pra contornar, disso, né? inclusive pra me acalmar, essas abas milhões abertas. Então eu sou da pessoa que, tipo, o tempo inteiro, deixa eu fechar tudo que tá aberto no meu celular, sabe? Assim, como se isso fosse de alguma maneira Apaziguar a o minha caos. acabou, cadê aqueles problemas? Sumiram, conforme eu apaguei do meu problema. Aham. Eu É tenho o muito problema doido. das tabs abertas. Se você for olhar meu Eles Chrome estão- Nossa, o meu é ali. infinito. Gente, eu Mais perdi, 900 assim, já tá… também. Jura? E ele fala, olha, já faz muito tempo que você deixou essas abas abertas. A gente já deixou em outra pasta, sabe? Nossa, que Outro dia eu nunca falei, aconteceu. Então, eu nossa, sou pode isso. Mas eu abro muitas, aí depois eu recolho, porque eu falo, te conheço. Tá, mas só pra encerrar, qual é o sentimento que toma conta da sua central de controle hoje? Eu acho que a alegria e a ansiedade, as duas ali juntas. De mãozinhas dadas, né? Mas é em modo isso, mas equilibrado? nem um pouco. Cada hora uma coisa. Mas eu acho que. Vou falar uma coisa pra você. Verdadeiramente eu me sinto. Claro, é isso, né? Com 43 anos eu também já saquei que eu não preciso estar o tempo inteiro feliz. Né? Não que seja fácil. Pra mim, o desafio é eu me permitir chegar, entrar e não sorrir. Tudo bom? Imagina, eu fui horrorosa de fazer isso. Aham. Porque eu não abri um sorrisão e falei com a pessoa e olhei no olho. Então Mas é isso, eu consigo já hoje filtrar, sabe? Eu não preciso dar tudo pra todo mundo. Né? Eu posso filtrar e aí eu consigo ficar mais em paz comigo. Mas eu sinto que eu sou, assim, eu sou muito feliz, assim. Essa felicidade torna as coisas leves, sabe? Que Não que é delícia. todo dia o tempo inteiro, mas é com certeza o recurso que eu uso pra rir das coisas, fazer ficar leve. E fazer com que a ansiedade trabalhe a favor de ti, né? Porque ela é uma ferramenta muito Sim, importante, né? pra Muito que nos doido. impulsione a sair da nossa zona de conforto. E até. nos alerte, né? Para Nos situações que às vezes podem ser perigosas também. É verdade, É é verdade. evolutivo. Aprendemos isso no filme. Aprendemos. Como Ah. você. Obrigada, Mia. Amei, Ai, amei. foi tudo. Nossa, a gente Muito ficaria legal, horas também, aqui. amei. Maravilhosa. Muito legal, vocês são muito legais. Muito maravilhosa, Adorei gente. mesmo, vocês são muito legais. Tenho certeza que vocês amaram o nosso papo e vocês vão compartilhar ele assim com seus amigos. Não esquece de deixar também todos aqueles comentários sobre todas as opiniões que a gente… Imagina quantos comentários vão ser. Meu Meu Deus. Sobre todas essas opiniões que demos aqui. E compartilhe com realmente todo mundo, inclusive com os inimigos. Um beijo pra vocês até semana que vem. Tchau. Qual